será que dá para escrever um livro com o ChatGPT? Bom, gente, neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como jornalista e escritora e fundadora aqui da editora Vidaria Livros, né? Eu trabalho já tem mais de, totalizando aí desde os 10 anos na imprensa, mais 8 anos aqui na editora, enfim, quase 20 anos já com escrita, né, de não ficção. E eu trago então algumas reflexões sobre esse tema aí que está, né, cada vez mais, né, dominando aí as nossos pensamentos a respeito do futuro, né, da produção de conteúdo, da escrita, né, enfim. E já existem aí, né, diversos livros, né, que algumas notícias saíram, muitas notícias têm saído, falando que livros estão sendo escritos, né, publicados na Amazon e outras plataformas aí, livros escritos pelo ChatGPT, né, gente? Então, primeiro eu quero trazer assim, né, aqui na editora, na Vidaria Livros, nós trabalhamos com livros de não ficção e uma das principais demandas dos autores, né, que nos procuram para, inclusive, auxiliá-los a escrever os seus livros, né, porque a gente tem aí um serviço de auxílio, né, à escrita, consultorias, enfim, prestamos esse apoio e esse suporte. Primeiro, uma das coisas mais comuns que a gente ouve aqui é porque eu gostaria de saber como tornar a minha escrita mais atrativa, como fazer com que o leitor se engaje no meu livro, eu quero fazer com que ele prenda a sua atenção do início ao fim, né? Como é que eu faço para o texto não ficar muito monótono, né? A gente trabalha muito com textos de não ficção, de livros técnicos, né? Teóricos, então algum especialista numa determinada área de conhecimento, que ele quer publicar um livro, escrever a respeito da sua experiência profissional, sobre a sua sabedoria, ele quer compartilhar o que ele sabe, né? As discussões dele com os leitores, né? Então, essas informações, elas são sempre assim, essas demandas, aliás, essas perguntas são sempre muito comuns, né? Os autores querem saber como tornar o texto mais atrativo. E também nas histórias de vida, né? Histórias de vida é a mesma coisa, né? Nas autobiografias, histórias de instituições, né? A grande questão do livro, né, gente, é fazer com que o leitor leia, né? E do início ao fim. E que ele leia com prazer, né? Que seja gostoso. Ninguém quer escrever um livro como se fosse um relatório técnico ou como se fosse uma apostila, né? Com tópicos, né? Então a gente tem que ter aí a arte da narrativa, né? Hoje o marketing de conteúdo chama aí de storytelling, contação de histórias, né? E muitas vezes, para fazer com que isso aconteça, por mais que seja um livro teórico e técnico, é muito importante que o autor coloque aí o seu tom pessoal nessa história, né? Ele traga as suas experiências pessoais, conte aí o que aconteceu com ele com relação àquele assunto, como que ele aprendeu, ou traga histórias aí que ele viveu que exemplifiquem, né, esse tema em questão, e use as suas próprias palavras, né, traga aí a sua própria forma de contar, de falar para o livro, para deixar o livro atrativo, né? O que faz com que a gente queira ler determinado autor em detrimento do outro é justamente a singularidade desse autor, né? A sua autenticidade, né? A gente se identifica com determinadas formas de falar das pessoas, com as suas expressões, com as suas histórias, com os seus estilos, né? E a gente quer ler porque a gente gosta dessa forma, dessa maneira de se expressar de determinado autor, né? Então, por isso que a gente às vezes fica fã, por exemplo, a gente começa a ler um livro de um autor, nossa, adorei essa pessoa, quer ler todos os outros livros dessa pessoa, começa a seguir essa pessoa, né, em redes sociais, ou começa a ficar, enfim, a gente admira essa pessoa. Então, eu tô falando tudo isso para dizer que, como é que o ChatGPT vai fazer isso, né? Vai tornar você, vai prender você a ficar lendo um livro, né, escrito por uma máquina, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender também é que a inteligência artificial, ela não é uma sabedoria que surge do além, né? As informações da inteligência artificial são coletadas numa quantidade aí, né, acho que acredito eu, imensurável de dados e informações que estão na internet, né, e aí então a inteligência artificial, os algoritmos, eles vão ali trabalhando para produzir esse conteúdo com base no que já aconteceu, no que já foi falado. Então ele é um repeteco, né, como se fosse um papagaiozinho ali que fica repetindo tudo aquilo que já tem sobre determinado assunto de uma maneira robótica,
né? Porque não tem como não ser, e trazendo uma coisa ali dada, né? Ó, isso aqui, né? Então você pergunta uma coisa, ele vai te responder, né? E ele tá errando muito, né? Porque obviamente está aprendendo e acredito eu que nunca vai acertar 100%, né? Porque a inteligência artificial, ela realmente ela vai repetindo tudo aquilo que é ensinado, mas é muito perigoso a gente chegar uma hora e falar, não, confiar que aquilo tudo é certo, porque as fontes de informações que ela vai buscando, como são muitas, é muito arriscado, né? Eu, como jornalista, por exemplo, nós que trabalhamos em redações de jornais, né? É muito comum a gente receber textos, às vezes, prontos de agências de notícias que a gente contrata, né? De repente a gente está aqui no Brasil, acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, vem um texto de uma agência de notícia. Mesmo assim, a gente está acostumado a validar, checar essas informações, esses números, conferir, porque a gente não pode cometer o erro de publicar uma informação sem ter uma fonte ali comprovada, né? Então, o próprio ChatGPT tem essa questão, né, de a gente saber de onde está vindo essas informações, isso é confiável ou não, checar para você poder confiar e falar que está certo. Esse é um ponto. E segundo ponto é, tá legal de ler isso? Tá atrativo ou tá relatorial? Eu tô aprendendo mesmo? Porque uma coisa é você querer saber uma resposta para uma dúvida e rapidamente ir lá e consultar, como se você estivesse consultando no Google. Hoje em dia o ChatGPT traz aí de uma maneira um pouco mais compilada, aliás, né, bem mais compilada. Mas outra coisa diferente é a leitura de um livro, né? Que um livro geralmente é aquele material que você pega um tempo seu precioso, né, para sentar e ler. Hoje em dia audiobook, mas mesmo assim você vai parar para ouvir aquilo. Você não vai querer ouvir qualquer lixo, qualquer coisa que foi feita de qualquer jeito, né? O seu tempo que está sendo gasto ali como para você aprender alguma coisa nova ou para você se entreter, né, tem que ser um tempo de qualidade. Então, gente, eu acho muito difícil. Por exemplo, a gente ainda não sabe, é muito incipiente, né? Mas como é que um livro escrito por um robô, por um chat GPT, vai chegar nesse nível, né, de capacidade de ser atrativo? Porque a arte literária, ela é uma arte, né? Ela tem aí a nossa humanidade, ela tem as nossas palavras, as nossas formas de se expressar, né? E o robô não, né? E outra coisa, né? Por exemplo, quando a gente está praticando a arte de escrita, eu já fiz muitos cursos e um deles eu trago um exemplo muito interessante que é do escritor e poeta Marcelino Freire, uma oficina que eu fiz com ele, que ele trouxe que era muito interessante, né? Que até mesmo assim, para a gente escrever usando as nossas palavras, existem formas de falar que são só nossas e que muitas vezes é muito mais interessante a gente usar o nosso próprio vocabulário, a nossa própria forma de falar, do que ficar tentando pegar um vocabulário rebuscado, né? Muitas pessoas que nunca escreveram, às vezes ficam querendo mudar muito, fazer o texto de uma maneira que elas não falam, que elas não conversam, então elas trazem palavras que não são delas, e isso torna o texto meio chato, meio lugar comum, meio qualquer texto, entendeu? Eu posso ler tanto esse teu texto aqui, porque você está imitando aquele outro lá, quanto eu posso ler o outro. Então, a mesma coisa o ChatGPT. Qualquer pessoa pode chegar lá e vamos supor que tem uma tarefa, né? Faça um livro sobre a história do Brasil. Pegar 3 pessoas, sei lá, ou pegar várias pessoas e todas elas vão usar o ChatGPT e vão escrever esse livro. Qual que vai ser o diferencial? Né? Tudo bem que uma pessoa vai perguntar de um jeito, a outra vai perguntar de outro, mas ou a pessoa vai ter que colocar muito dela ali e vai ter que checar muito essas informações e mudar muitas palavras, e aí o texto já não vai ser, o livro já não vai ser do ChatGPT, vai dar um trabalhão tremendo para a pessoa, ou serão 3 pessoas fazendo o mesmo livro igual. E quem que é o autor desse livro, né? Esse livro ele vai poder ser comercializado e vai poder ser dito que é seu, sendo que qualquer um poderia ter feito o mesmo livro? E quem que vai querer ler esse livro sabendo que... Para que eu vou querer ler o teu livro que você fez pelo ChatGPT se eu também posso fazer, então? Então eu vou lá no ChatGPT e leio, né? Então, gente, para mim, essa questão de escrever livro com o ChatGPT ainda está muito incipiente. É claro que algumas pessoas podem alegar, mas tem a criatividade da pessoa de fazer suas próprias perguntas, ou ela pode fazer um livro sobre as perguntas e respostas que ela fez com o ChatGPT. Mas aí, gente, são formas e maneiras diferentes de interagir com a ferramenta, que às vezes até pode ser interessante, sim, mas é o ser humano utilizando a sua criatividade. Por exemplo, você pode fazer um livro aí até curioso, né? Sei lá, perguntas inusitadas que eu fiz ao ChatGPT. E aí você faz as perguntas que vêm da sua cabeça, então você está usando a sua criatividade e está trazendo as respostas esdrúxulas que o ChatGPT trouxe. Pode ser interessante ler esse livro, mas você aí, como ser humano, está tendo um potencial criativo muito grande para fazer uma seleção, para fazer as perguntas. Então aí já não é bem o ChatGPT escrevendo um livro, né?
E você tá fazendo a sua parte de autor, né? De trazer essas questões, as suas opiniões, né? Porque o que é um autor, o que o autor faz? Ele pondera, ele critica, ele faz argumentações, né? E o ChatGPT não, né? Inclusive há o risco dele estar cometendo até vieses, né? Porque como a inteligência artificial ela é treinada, é muito perigoso, inclusive há casos na justiça, por exemplo, de uma sentença utilizando a inteligência artificial ter sido feita aí de uma maneira discriminatória, porque a inteligência artificial ainda não tem essa capacidade, né, gente? Ela vai copiar só o que já foi feito no passado. Então, é muito perigoso, né? Então, quando alguém me pergunta assim, dá para escrever um livro com o ChatGPT? Eu falo, olha, depende. Que livro que você quer escrever? Você tá aqui para quê? Por que você quer escrever? Você quer escrever porque você quer ter um livro publicado e dizer que você escreveu? Primeiro que não vai ser, porque você vai ter usado o ChatGPT e muito provavelmente em breve vai começar a haver aí regulamentações a respeito disso, porque você pode inclusive estar cometendo um plágio, né? Porque vamos supor que o ChatGPT suga ali uma informação de uma página que é de uma outra pessoa e você reproduz uma informação que na verdade a autoria é dessa pessoa e essa pessoa pode contestar. A gente ainda não sabe como que vai ficar, né, as regras. Então é tudo ainda muito novo. Então assim, gente, eu recomendo que independentemente disso, só você pode escrever a sua própria história. Só você sabe o que você viveu, as experiências que você passou. Só você tem as experiências que são únicas. Você já percebeu o quão singular cada um de nós, gente, é único nesse planeta. Só a gente pode falar o que a gente tem para falar, só a gente pode contar o que a gente tem para contar. Nunca uma máquina vai fazer isso por nós. Né? Nunca uma máquina vai contar as nossas histórias, vai falar as nossas reflexões, vai trazer o que a gente pensa, o que a gente acha. A nossa autenticidade é única, né? E o livro, ele é como se fosse uma obra de arte, né? A arte, ela é uma expressão do ser humano em sua singularidade. Então, utilizar a inteligência artificial para fazer isso por nós, de repente, se você está com uma pressa aí, precisa fazer um trabalho técnico ou precisa fazer um relatório, você pode utilizar, ou no seu trabalho, no seu dia a dia, mas sempre conferindo, checando. Quer utilizar para escrever um livro teórico? Você até pode utilizar como fonte de informação, mas quem vai ser o autor vai ser você. Você vai usar as suas próprias palavras, a sua própria estrutura, você vai checar todas essas informações, você vai conferir, você vai trazer coisas de fora, porque a inteligência artificial ela vai ficar capenga, ela não vai trazer, né, as referências completas, gente. Então, assim, não dá pra gente pegar e falar que a inteligência artificial vai fazer um livro e vai ser a autora desse livro. Eu posso estar... A gente não sabe ainda quais serão os avanços daqui pra frente, mas eu não consigo vislumbrar, né, como que isso poderia acontecer, né? Então, a gente tem que aguardar um pouquinho, mas essa é a minha opinião. Eu sugiro que se você quer escrever um livro, que você escreva o seu livro você mesmo, que você se dedique, se entregue nessa tarefa que é tão gostosa, que é uma tarefa que você vai acabar se conhecendo mais do seu trabalho, né, vai entender cada vez mais o seu assunto, toda a sua história de vida. Enfim, a história de vida, aliás, não tem nem como o ChatGPT escrever, porque aí é impossível, mas enfim, né, para quem está fazendo livro técnico, né, o livro teórico, livros de reflexões, né, às vezes vai usar a ferramenta então como um apoio, sempre lembrando de checar as informações, de trazer informações que tornem sua obra única de fora, porque senão você corre o risco de estar fazendo um livro que todo mundo vai fazer e ninguém vai querer ler, e para que você vai escrever então? É isso, pessoal, espero ter colaborado. Se você gostou, discordou, comenta aqui, né, segue aí a nossa página. Segue também nossa página no Instagram enfim, curte o canal, que ajuda muito a divulgar para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.